Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso Diário Estoico. Muito obrigado por sua presença, um dia incrível para você. Hoje, dia 27 de julho, com o tema Onde está algo melhor? De fato, se achas alguma coisa na vida melhor que justiça, verdade, autocontrole, coragem, em suma, algo melhor que a suficiência de tua mente que te mantém agindo de acordo com as exigências da verdadeira razão e aceitando o que o destino te dá fora de teu poder de escolha, eu te digo, se podes ver alguma coisa melhor que isso, entrega-te a ela de corpo e alma e tira pleno proveito desse bem maior que encontraste. Marco Aurélio, em suas meditações. Todos nós perseguimos aquilo que pensávamos ser importante. Em algum momento acreditamos que o dinheiro seria a resposta, que sucesso era o prêmio mais elevado, que o amor infinito de uma linda pessoa iria finalmente nos aquecer por dentro. O que descobrimos quando realmente alcançamos esses objetos sagrados? Não que eles sejam vazios ou sem sentido, somente aqueles que nunca os tiveram pensam isso. Mas o que descobrimos é que eles não são suficientes. Dinheiro cria problemas. A escalada de uma montanha expõe um outro pico mais alto. Nunca há amor suficiente. Há algo melhor lá fora, a verdadeira virtude. Ela é sua recompensa. A virtude é o único bem que revela ser mais do que esperamos e algo que não podemos ter em graus. Simplesmente a temos ou não a temos. E é por isso que a virtude, feita como é de justiça, honestidade, disciplina e coragem, é a única coisa pela qual vale a pena nos esforçarmos. A pergunta da nossa reflexão de hoje é: o que é o melhor para você? O que é o melhor para o ser humano? Buscar a virtude ou buscar a reputação, buscar o dinheiro, buscar o status ou algo que você acha que está além da virtude? E essa pergunta foi respondida de duas maneiras por duas escolas diferentes no período helenístico. Primeiro nós temos os cínicos, o cinismo. Cínico do grego significa cão, canino, o cachorro. E aqui está o pai fundador do cinismo, Diógenes, esse daqui que está no meu quadro. E você pode perceber que ele vivia como um cachorro mesmo, rodeado de animais dentro de um barril, totalmente nu, como um morador de rua, e não por necessidade, e sim por vontade. Ele acreditava que o ser humano deveria viver de acordo com as suas necessidades naturais, e não de acordo com necessidades criadas por buscas em luxo, buscas em reputação, em dinheiro, em status, nisso e naquilo. E aí ele decidiu viver dessa maneira. Então, para os cínicos, a verdadeira maneira de se viver, o que faz sentido, o que é melhor para o ser humano, é alimentar a sua natureza. Alimentar a sua natureza de maneira natural e não de maneira artificial. Isso envolve você praticar a razão, você praticar as virtudes, você buscar conhecimento, você conseguir em certa medida evoluir o que já está dentro de você e não buscar refúgio em coisas externas, como o nosso mundo contemporâneo nos proporciona. O status, a riqueza, a reputação, a aprovação nas opiniões alheias, o vício e várias coisas do gênero. E isso é muito radical, você viver como um morador de rua dentro de um barril rodeado de cachorros igual Diógenes fazia. Então nós temos o outro lado da moeda que vai trazer um equilíbrio maior, o estoicismo. Já o estoico, ele alimenta a sua natureza com virtude, com paciência, com bondade, com conhecimento, igual os cínicos faziam, só que de uma maneira muito mais equilibrada e mais modesta em relação ao mundo exterior. Sêneca, por exemplo, era o homem mais rico de Roma no seu período. Ele tinha uma fortuna aproximada em 300 milhões de denários. Cada denário equivalia a um dia de trabalho na época. Nós temos Marco Aurélio, o grande imperador de Roma. Eles não negligenciavam a riqueza, eles não negligenciavam algo que estava a possuir no mundo. Eles apenas equilibravam. Eles colocavam a virtude como algo primordial e depois iriam acrescentando as demais coisas. Existe um grande comediógrafo francês que ele faz até uma piada com isso. Ele diz que a diferença do cínico para o estoico é apenas uma camiseta. Ou seja, o estoico não é tão radical a ponto de viver nu como Diógenes dentro de um barril. O estoico ele entende que as coisas devem ser mais equilibradas, pois o radicalismo apenas quebra. Nem mesmo Diógenes conseguiu alcançar esse nível de independência a ponto de viver apenas de acordo com sua natureza. Ele necessitava do barril para sobreviver, ele necessitava do próprio corpo, ele necessitava muitas vezes da dependência dos cachorros que estavam ali rodeando ele,
que ele muitas vezes poderia brincar, poderia conversar, poderia ter como companhia. Então nós nunca vamos alcançar um nível como o de Diógenes, mas nós podemos buscar um ideal da sabedoria, uma sabedoria equilibrada, no qual nós entendemos que o melhor para o ser humano é a virtude, pois isso está dentro da nossa natureza. E quanto mais você se aproxima da sua natureza, mais saudável você é. Quanto mais justo, quanto mais bondoso, quanto mais sábio, quanto mais conhecedor, melhor você vai se tornando. E quanto mais distante da sua natureza, mais doente também você fica. Nós temos a famosa frase de Hipócrates: na medida que o ser se afasta da sua natureza, as doenças surgem. Então você vai se aproximando cada vez mais de uma distância tão longínqua do que você foi feito para ser, da sua naturalidade, que você também acaba se tornando um ser doente, um ser ignorante, uma pessoa viciosa, uma pessoa repleta de maldade, uma pessoa repleta de injustiça, repleta de iniquidades. Então, com isso, nós temos a nossa lição de hoje. Se aproxime do que é melhor para você. E o que é melhor para mim, professor? Aquilo que alimenta o que é natural para ti. O que é melhor para uma ave? Voar. O que é melhor para um peixe? Nadar. E o que é melhor para o ser humano? Pensar, racionalizar, praticar as virtudes, se tornar uma pessoa melhor, tudo aquilo que já está intrínseco dentro de nós. Só que muitas vezes somos o oposto dos cínicos, buscamos sempre o luxo, coisas que estão além da nossa necessidade natural. Então, sempre coloque essa pergunta na sua cabeça: isso alimenta a minha natureza ou não alimenta? Não seja radical, como o cinismo ensina, mas também não seja uma pessoa fraca, como o estoico não ensina. Seja uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que consegue, diante da decisão de escolher alguma coisa, você fazer a seguinte pergunta: isso eu estou agindo por necessidade ou por vontade? Quando eu faço as coisas por vontade, significa que eu domino a situação. Quando eu faço por necessidade, significa que eu já estou dependendo daquilo. Se você toma uma atitude escolhendo ela, significa que você é um estoico, uma pessoa que consegue controlar aquilo que está na sua dependência sem depender do que está do lado de fora. Agora, quando você precisa agir dessa maneira, aí já é outra história. Então aqui está a nossa reflexão de hoje. Alimente a sua natureza, busque o que é melhor para você e busque aquilo que vai alimentar cada vez mais o que você foi feito para realizar nesse mundo, e não as coisas que estão além da sua necessidade. Até porque nós costumamos criar falsas necessidades sem precisão alguma, algo que nós colocamos total dependência, sendo que na realidade é apenas uma forma de você se perder no abismo. Como está no nosso texto de hoje, quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você busca. Quanto mais reputação você tem, mais reputação você tem também para manter. Quanto mais pessoas você agrada, mais pessoas têm a se agradar. Por isso, a necessidade, a busca deve estar de acordo com nós mesmos e não com o mundo. Porque o mundo, ele é infinito, ele é indeciso e ele também é muitas vezes incerto. Então aqui fica a oportunidade para você alimentar a sua natureza. Não seja radical como o cínico, não seja muitas vezes além do que o estoicismo prega, mas esteja no caminho da moderação, algo que te proporciona uma vida vivida de acordo com a tua natureza. E como Marco Aurélio nos ensinou aqui, essa vida está de acordo com a virtude da paixão, do amor, da justiça, da bondade, da coragem, da moderação, da sabedoria, e assim seguimos a nossa jornada. Muito obrigado, comente aqui o que você interpretou e até amanhã.